Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Pilar vai parar o velório do Eudoro e vai revelar um grande segredo. Todos os presentes vão ficar chocados e Tonico terá um surto no meio de todos. Tonico finalmente vai ver a casa cair para ele. Tudo deverá acontecer quando o Eudoro tiver uma piora em seu estado. Ele se sente muito mal, mas antes de ir ao hospital, ele escreve um bilhete misterioso e deixa em seu bolso. Eudoro pensa: eu preciso revelar o meu segredo para as minhas filhas. Elas têm que saber tudo o que aconteceu. E depois que eu disser, eu vou entregar esse bilhete. Ele fica muito nervoso e é levado às pressas ao hospital. Durante o caminho, Eudoro fala: eu só preciso encontrar as minhas filhas. Chegando no lugar, ele é atendido por Pilar e seu coração fica aliviado. A filha de Eudoro fica muito desolada ao ver o seu pai naquele estado. Então ela diz: por que o senhor deixou chegar nesse estado? Tinha tanta... Eudoro, com lágrimas nos olhos, diz muito emocionado: por favor, minha filha, me perdoe. Perdoe seu velho pai. Pilar fica ainda mais comovida e fala: eu já o perdoei, pai. Não existe mais nenhuma mágoa entre nós. Escute bem, eu te amo. Ele fica muito feliz ao ouvir a sua filha falando desse jeito. Então Eudoro respira fundo e fala muito fraco: eu preciso te revelar uma coisa. E depois... você é médica. Sabe que eu já estou no fim. Então Eudoro revela o segredo e Pilar fica atenta a cada palavra que seu pai diz. Depois que ele termina de falar, Pilar fica completamente chocada e não sabe como agir. Eudoro completa já quase sem forças: pega o... Pilar fica confusa e pergunta: pegar o que, meu pai? O que o senhor quer? Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta se você prefere a Dolores com o Tonico, com o Nélio ou com o Guebo. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Eudoro tenta dizer novamente: pega o... mas logo volta a tossir, deixando Pilar ainda mais desnorteada. Então ela diz: por favor, meu pai, aguente firme. Guarde as suas forças. Você precisa ter forças para lutar. Eu vou conseguir fazer com que o senhor fique bem logo. Eudoro fala: eu só quero passar meus últimos segundos com você, filha. Só isso. Pilar fica ainda mais emocionada, mas continua fazendo de tudo para que Eudoro tenha algum sinal de melhora. Algumas horas se passam e Pilar não tira o segredo de sua cabeça. Ela pensa: por que ele foi me contar isso só agora? Guardou esse segredo por tanto tempo. Eu não consigo imaginar por tudo que ele tenha passado. Pilar vai falar com o seu pai e ao entrar no lugar, ele diz: eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter já falado. Ela vê que seu pai não está bem e diz: o senhor pode ir em paz. Eudoro respira fundo e perde a vida na frente de Pilar. Ela fica completamente desolada ao ver toda a cena. Ela descobre que o velório será na casa de Tonico e fica com muito medo. Pilar, ainda muito angustiada, pensa: eu não posso ir sozinha. Ela encontra Luísa e com lágrimas nos olhos e quase não conseguindo se expressar bem, ela fala: eu não quero ir sozinha, ainda mais depois do que aconteceu. Eu tenho medo daquele lugar. Luísa fica com o coração apertado ao ver a amiga desse jeito e diz: não precisa pedir 2 vezes, querida, mas é claro que eu vou te acompanhar. Eu não deixaria você ir sozinha naquele lugar. Eu estou com você. Pilar fica completamente agradecida pelo gesto da amiga e elas se arrumam e vão até o lugar. Pilar fica muito apavorada de se aproximar da casa de Tonico. Ela está muito nervosa e fala: eu não vou conseguir, Luísa. Eu não vou conseguir entrar naquela casa. Com meu pai lá,
Eu preferia que esse velório estivesse sendo feito na rua do que na casa desse sujeito. Luísa tenta acalmar Pilar dizendo: Querida, você tem que ser forte. Não vai ser um momento fácil, mas eu estou com você, fique tranquila. A gente está juntas. Você tem que entrar. Pilar respira fundo e fala: Você tem razão, eu preciso ir. Ela se aproxima da casa do deputado, que logo aparece na porta dizendo: Onde é que você pensa que está indo? Pilar se enche de raiva e fala: Estou indo velar o meu pai, o homem que me criou. Por favor, me dê licença. Eu quero dar um abraço na minha irmã. Tonico responde de maneira muito debochada: Você veio até aqui à toa então. Pode dar meia volta e ir embora que nessa casa você não entra. Luísa arregala os olhos e diz: Como é que é? O senhor não vai deixar uma filha velar o corpo do próprio pai? Quem você pensa que é para fazer esse tipo de coisa? Tonico fala muito sucinto: Você pode ir embora também. Não quero nenhuma das duas na minha casa, tá entendendo? Não quero falar duas vezes. Luísa se enche de ódio ao ver o estado que Pilar está. Ela defende a amiga dizendo: Tenha o mínimo de decência. Se o senhor não respeita uma filha enlutada, respeite ao menos os que estão aqui. Pare de fazer escândalo na porta e nos deixe entrar. Tonico fica furioso e diz: Eu já disse que a senhora também não é bem-vinda. Não me faça usar de força contra vocês. Pilar, com o coração doendo e completamente chorosa, diz: Tonico, por favor, eu só quero me despedir do meu pai. Me deixe entrar. Eu preciso contar para minha irmã o que meu pai me disse antes de perder a vida. Ele grita para as duas: Fora! Vão embora! Eu não quero mais ouvir uma palavra de vocês. Tonico dá as costas e Luísa fala: Mas o senhor vai ouvir sim, e vai ouvir muito. Eu não quero saber o que você tem ou não contra a minha amiga. Você vai deixar ela entrar, antes que eu chame as autoridades. O senhor vai querer isso para sua fama? Ele responde com muita tranquilidade: Eu sou a autoridade, entendeu? Ninguém aqui é acima de mim. Vão embora antes que... Pilar olha nos olhos de Tonico e fala: Antes que o quê? Me diz. Dolores ouve uma gritaria na porta de sua casa e corre para ver o que está acontecendo. Ela diz: Mas será possível que eu não possa velar o meu pai em paz? Então Dolores vê toda a situação e pergunta: Mas o que está acontecendo? Pilar, com lágrimas nos olhos, diz: O Tonico não tá me deixando entrar. Eu só quero me despedir do meu pai. Eu só quero falar com você. Dolores, vendo a tristeza e angústia da irmã, diz: Vem, Pilar, entra. Ela estende a mão para ela, mas Tonico esbraveja contra a esposa: Fica quieta, não fala mais uma palavra. A casa é minha, e eu coloco aqui dentro quem eu quiser. Se você colocar ela para dentro, vão ter 2 velórios, o seu e o do seu pai. Elas ficam completamente chocadas com o que escutam, e Pilar fala: Essa não é a sua casa. Infelizmente também é a casa da minha irmã, onde o velório do meu pai está acontecendo. Então, por favor, pare com esse escândalo todo e nos deixe entrar. Eu preciso entrar. Dolores fica com muito medo de Tonico, que logo começa a tremer. Ela pensa: Quando isso vai acabar? Quando é que eu vou ter paz? Nem velar o meu pai tranquilamente eu posso. Imagina ter uma vida sem esse homem nojento. Pilar percebe que Dolores não está bem e fica extremamente angustiada. Ela diz: Tonico, você tá deixando sua esposa sofrer também. Eu sei que ela quer que nós entremos. Eu preciso ver o meu pai. Pilar pensa: Eu preciso falar com a Dolores. Eu preciso contar o segredo de nosso pai. Ela tem que saber. Tonico continua irredutível e ainda ameaça Dolores dizendo: Se você disser que quer essa asinha no velório, eu acabo com você. Tá entendendo? Acabo! O coração de Dolores dispara e logo as pessoas começam a perceber o escândalo que se forma em volta da casa de Tonico. Pilar completa com a voz tremendo: Me deixe respeitar a memória do meu pai.
Me deixe entrar. Então ela pensa: se eu não entrar, eu vou gritar daqui do lado de fora o que o meu pai me contou. Teresa Cristina ouve tudo o que está acontecendo e fica muito chocada. Ela sai em defesa de Pilar e Luísa dizendo: elas têm que entrar, Tonico. A Pilar precisa velar o Eudoro. É dever como filha. Pare com isso. As deixe, por favor. O deputado se enche de ódio como nunca antes e fala: a senhora pode ser a imperatriz do Brasil, do raio que a parta, mas na minha casa, quem manda sou eu. As duas vão embora agora, antes que a coisa fique pior. Pilar respira fundo e diz: eu não vou desistir de falar com a minha irmã. Eu não vou desistir de velar o meu pai, de me despedir dele. Você sabe muito bem como eu sou. Eu não desisto das coisas, Tonico. Luísa diz: você não pode fazer nada que impeça a nossa entrada. Ou você quer que comecemos uma rebelião? É isso? Tonico não sente o menor medo ao ouvir tudo que elas estão dizendo. Pilar, com o coração muito angustiado, pensa: eu tenho que falar com a Dolores, contar tudo o que eu descobri. Teresa Cristina diz: eu posso fazer muitas coisas, Tonico. Não me obrigue a usar a minha influência contra você, porque seria muito ruim se isso acontecesse. Ruim pra você, no caso. Tonico responde: a senhora pensa que eu tenho medo de você, é? Pois está muito enganada. Na minha casa nenhuma de vocês entram. Vão importunar outra pessoa. De repente, Diego, que está passando pela rua, ouve toda a barulheira e percebe que Pilar está no lugar. Ele corre para ver o que está acontecendo. Pilar fica muito aliviada ao vê-lo e Diego pergunta: o que está acontecendo aqui? Pilar responde: eu só quero entrar na casa de Tonico para velar o meu pai. Diego fica chocado ao ouvir o que Pilar diz e pergunta: o Eudoro perdeu a vida? Pilar acena com a cabeça em sinal de sim e Diego imediatamente diz: eu sinto muito, meu Deus, Pilar, eu sinto muito mesmo. Mas por que vocês não estão lá dentro? Por que ainda estão aqui? Não estou entendendo o motivo desse escândalo. Luísa, com muita raiva e olhando para o Tonico, diz: porque o dono da casa não quer que nós entremos, só porque ele não gosta da Pilar. Diego analisa a situação e percebe que Dolores está com muito medo, então pergunta: e por que ela está assim? Tonico responde com muita raiva: porque ela merece. Agora, por favor, eu vou chamar as autoridades se vocês não saírem nesse momento daqui. Diego tenta se lembrar de alguma lei que impossibilite Tonico de fazer o que está fazendo. Então ele pensa: já sei. Enquanto isso, Pilar pensa: eu só tenho que contar o segredo para honrar o meu pai. Diego abre um sorriso e fala: olha só, deputado Tonico, o senhor não pode fazer isso. Não é permitido pela lei que o senhor barre qualquer pessoa na entrada de um velório domiciliar, principalmente a filha. É um direito de Pilar entrar em sua casa. Caso o senhor não deixe a moça fazer isso, eu mesmo irei te processar. E tenho certeza de que você não quer entrar em desacordo com a justiça, não é mesmo, deputado? Tonico arregala os olhos ao ouvir o advogado falar dessa forma. Então ele pergunta: tem mesmo essa lei, é? Diego responde: o senhor está duvidando de mim? Aliás, não fuja do assunto. Você vai ou não vai deixar Pilar e Luísa entrarem? Porque senão, ao sair daqui, abrirei o processo. Tonico fica apavorado com a possibilidade de ser processado. Então ele dá a abertura para as duas entrarem em sua casa. Pilar pergunta para Diego: existe mesmo essa lei? Ele responde: eu acabei de inventar, mas o Tonico é um pilantra. Obviamente ele nunca iria descobrir se é verdade ou não. Ela acha graça e ao entrar na casa do deputado, Pilar abraça Dolores e diz: eu fiz tudo o que eu podia, eu juro. Eu vou te tirar daqui. Ela responde ainda com medo de Tonico: eu sei. Pilar corre para velar o corpo de seu pai e percebe que já está para fechar o caixão. Então, de repente, ela diz: parem já! Todos olham para a médica, então ela respira fundo e, olhando para Dolores, diz:
Antes de nosso pai partir, ele me contou uma coisa, algo que vai mudar muito a nossa vida. O coração de Dolores dispara e fala: Do que você tá falando? O que tá acontecendo? Pilar abre um sorriso e diz: Isso vai te libertar, minha irmã. Vai acabar com todo o seu medo. Tonico fala: Menina, pare de fazer escândalo dentro da minha casa, ou senão eu te expulso daqui. Diego interrompe Tonico e diz: O senhor não pode fazer isso. Pilar respira fundo e fala: Ele me disse que você é uma filha bastarda, não é filha de nossa mãe. Dolores fica muito chocada ao receber a informação e diz: Como assim? Ele disse quem era minha mãe? Ela responde: Não, não disse o nome de ninguém. Só que era uma empregada que trabalhou muito tempo em casa. E logo que você nasceu, nossa mãe se afeiçoou por você. Dolores pergunta: E como isso me ajuda? Isso só me traz mais dor. Diego interrompe e fala: Isso significa que todos os bens que eram da mãe de Pilar não são seus. Dolores se sente completamente aliviada. Todos que estão no velório ficam completamente chocados com a informação. Tonico começa a se desesperar. Ela abraça a irmã e agradece. Eu não acredito, muito obrigada. Dolores e Pilar velam juntas o corpo de Eudoro. Algumas horas depois, ele é enterrado com o bilhete no bolso e sem nunca revelar o que está escrito nele. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.